Graça e paz a todos os amigos, amigas, irmãos e irmãs. Aqui nos encontramos para juntos estudarmos a Bíblia. Estamos iniciando uma nova semana de estudos e ficamos felizes, agradecidos a Deus por Ele nos conceder a oportunidade de estarmos juntos para estudarmos a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco, que compartilham esses estudos. Agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e também agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão nos acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Elizabeth Melo, conhecida como Betinha, é lá de Manaus, Amazonas. Mônica é de Canelas, em Portugal. Jussara é de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Joselita Martins Barbosa é de Mandaguaçu, no Paraná. José Soares é de Palhoça, em Santa Catarina. Daniel Júnior, de Belo Horizonte, em Minas Gerais. E todos os demais que nos escrevem, agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, aqui estamos diante da Tua presença, felizes, agradecidos por nos dar a oportunidade de ter mais um dia de vida, de ter estes momentos para estudar a Tua Palavra. Te agradecemos, Pai, e pedimos que o Teu Espírito Santo se faça presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitar a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Pedimos-te uma vez mais que esteja com todos aqueles que estudam conosco a Bíblia e que passam por momentos difíceis, passam por tribulações, provações, angústias, dor, sofrimento, desemprego. Tu conheces cada um, Pai. Dê vitórias conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Aqui nos encontramos para continuarmos a nossa série Vida, Morte e Eternidade. Estamos aprendendo muitas coisas, recapitulando outras que nós já sabíamos e ficamos felizes por vocês que participam conosco, que interagem, que comentam, que fazem perguntas. Isso é muito importante para o nosso crescimento espiritual. Na semana passada falamos aqui sobre Jesus que morreu por cada ser humano, mas ele não permaneceu na sepultura. Jesus, ele ressuscitou, aleluias. Assim como ele havia predito da sua morte, ele também predisse a sua ressurreição, que o Filho do Homem ao terceiro dia ressuscitaria. E João, o apóstolo amado, quando ele esteve exilado lá na ilha de Patmos, ele teve a visão e ali ele recebeu a visão do livro de Apocalipse e ele, em Apocalipse capítulo 1, versos 17 e 18, João, ele diz assim: ao vê-lo, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aqui o próprio Jesus se apresentando a João, lá na ilha de Patmos. Ele esteve morto, mas agora estava vivo, e era vivo para todo sempre, e ele tem as chaves da morte e do inferno. Sim, Jesus, ele venceu a morte. Jesus, ele venceu o pecado. Jesus, ele venceu Satanás. E essa vitória, ele quer dar a cada um de nós. A ressurreição de Jesus é uma verdade central que nós temos aqui na palavra de Deus, e ela é central para a fé cristã. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Como é que nós poderíamos crer também na ressurreição dos nossos entes queridos ou na nossa própria ressurreição se nós passarmos pela morte? Então, é central a doutrina da ressurreição de Jesus na palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, ele escreveu em 1 Coríntios capítulo 15, versos 16 a 18, ele disse: se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé que vocês têm. E vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Então vejam, é clara a palavra de Deus que os mortos irão ressuscitar. Se nós não cremos na ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. Mas nós temos provas na palavra de Deus e também na história que Jesus, ele ressuscitou. E interessante, como nós já dissemos aqui no nosso estudo nesta série, os saduceus eram uma classe de pessoas, de um
uma linha de doutrina que tinha entre os judeus. Os saduceus, eles não criam na ressurreição, não acreditavam. E os sacerdotes, que eram os líderes religiosos do povo judeu, eles também pertenciam a essa classe dos saduceus e não criam na ressurreição. E é tanto que quando Jesus morreu, o que eles fizeram? Eles mandaram selar a tumba onde Jesus estava. Mas por que eles mandaram selar, fechar, lacrar essa tumba? Porque eles diziam que era para que os discípulos não fossem lá e roubassem o corpo de Jesus e depois dissessem que ele havia ressuscitado. E além de lacrar a tumba, aquela pedra que era colocada em frente à tumba, eles colocaram ali guardas romanos para ficarem ali vigiando, para que o corpo de Jesus não fosse roubado. Mas nada disso adiantou. Nada disso adiantou para que Jesus, que é a vida, ele tem vida em si mesmo, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, para que ele voltasse à vida. Agora, um detalhe que muitas pessoas às vezes ficam em dúvida é que Jesus disse que, assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, Jesus também estaria na sepultura. Nós precisamos entender que lá no Oriente, isto é uma linguagem oriental, eles contam o dia de forma inclusiva. Eles não contam as 24 horas para contar que foi um dia. Por exemplo, Jesus morreu na sexta-feira às 3 horas da tarde. Então, das 3 horas da tarde até o pôr do sol, eles contam como um dia. São apenas algumas horas, mas eles contam como um dia, uma contagem inclusiva. O sábado, Jesus permaneceu às 24 horas na sepultura. E no domingo, ao amanhecer, ele ressuscitou. Então, Jesus não ficou 72 horas morto. Ele passou 3 dias contando de forma inclusiva, como a linguagem oriental faz essa contagem. E os judeus contam assim. Contagem inclusiva é o nome disso. Então, muitas pessoas começam a fazer os cálculos, mas se Jesus morreu na sexta-feira às 3 da tarde, ressuscitou no domingo de manhã, não dá 72 horas, não são 3 dias e 3 noites. Mas entendamos, é uma forma inclusiva de contagem. Então a sexta-feira já estava terminando, mas foi contado como um dia. O domingo estava começando, mas foi contado como um dia. Então Jesus passou 3 dias morto, contando isso de forma inclusiva. Interessante que nós temos evidências da ressurreição de Jesus. Quando nós lemos em Mateus capítulo 27, nos versos 62 até o verso 66, nós lemos assim: no dia seguinte, no sábado, os principais sacerdotes e os fariseus foram a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que quando ainda vivia, aquele mentiroso, falando de Jesus, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Por isso pedimos que lacre o túmulo até o 3º dia. Isso impedirá que seus discípulos roubem o corpo e depois digam a todos que ele ressuscitou. Se isso acontecer, estaremos em pior situação que antes. Pilatos respondeu: levem soldados e guardem o túmulo como acharem melhor. Então, eles lacraram o túmulo e puseram guardas para protegê-lo. Vejam, eles tinham medo que Jesus ressuscitasse. E aqui, no verso 64, eles chamam Jesus de mentiroso, no verso 63, melhor dizendo. Mateus 27, verso 63. Senhor, lembramos que quando ainda vivia, aquele mentiroso disse. Vejam como eles não criam em Jesus, não aceitavam Jesus. Eles que testemunharam vários milagres que Jesus realizou, inclusive ressurreições de Lázaro, que já havia 4 dias que estava morto, e de outras pessoas que haviam morrido há poucas horas, mas Jesus ressuscitou, além de coxos que foram curados, paralíticos, enfermos, enfim, Jesus, ele é o Messias que foi enviado para vir a este mundo, para demonstrar quem é Deus, o amor de Deus por cada ser humano, e para dar a sua vida para poder nos resgatar do pecado. Mas os líderes judaicos, naquela ocasião, não aceitaram.
Como nós já dissemos aqui, Jesus ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. E hoje, Jesus, ele continua falando à nossa mente, ele continua falando ao nosso coração, ele continua através do Espírito Santo nos mostrando o caminho, a verdade, a vida, mas muitos de nós, com todas as evidências que nós temos, ainda rejeitamos este amor de Deus por cada um de nós. Jesus, ele continua aguardando, ele continua esperando. E ele diz a cada um de nós: foi por você que eu dei a minha vida, foi por você que eu morri, para te livrar da morte eterna. E nós vamos continuar trilhando o caminho que nos conduz para a morte eterna, fazendo as coisas que nos separam, que nos afastam de Deus, nos dizendo cristãos, sendo membros de igreja, mas vivendo como se nós não fôssemos membros de igreja, como se nós não fôssemos cristãos. E Jesus, então, ele continua insistindo para que nós possamos abrir o nosso coração, para que possamos deixá-lo entrar, para que ele faça morada em nós. Nós precisamos ter uma vida nova, uma vida transformada, uma vida renovada. Não vivermos nós, mas Cristo viver em nós, como diz o apóstolo Paulo. Ele não vivia, não mais ele, mas Cristo é que vivia nele. Por quê? Porque ele estava sofrendo por amor de Cristo, fazendo a vontade de Jesus, pregando o Evangelho e também deu a sua vida por causa do Evangelho. O apóstolo Paulo foi decapitado em Roma por causa da sua fé. Hoje, nós ainda temos a liberdade para podermos cultuar, para podermos adorar o nosso Deus, para poder irmos livremente à igreja, para nos congregarmos, mas pode chegar um tempo, e vai chegar, em que não haverá mais tempo. Nós não poderemos ir mais à igreja, nós não poderemos mais nos congregar, nós não poderemos mais falar de Jesus. E isso já está diante dos nossos olhos. Vocês estão vendo o que está acontecendo no mundo e também especialmente aí no Brasil, com essas imposições que estão tendo contra a liberdade. E isso, irmãos, nós precisamos estar atentos. São sinais que Jesus nos deu falando da sua breve volta. E nós temos a certeza de que, assim como Jesus ressuscitou ao terceiro dia, quando as mulheres foram ao túmulo para ungir o corpo de Jesus e não o encontraram mais, ele havia ressuscitado. Assim nós também ressuscitaremos quando Jesus voltar. E quando ressuscitarmos, todos aqueles que estiverem mortos em Cristo Jesus e todos os vivos serão transformados no abrir e piscar de olhos, e todos seremos levados juntos para nos encontrar com Ele nos ares e para estarmos para sempre com o Senhor. O apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios capítulo 2, verso 2: decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. A crucifixão, ela era vista como maldição, e a pessoa que morria numa cruz era considerada maldita. É por isso que os judeus acham que Jesus não é o Filho de Deus, porque ele morreu numa cruz, porque ele é maldito. E Paulo, quando aceitou o cristianismo, ele disse: decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Sim, a cruz é a nossa liberdade. A cruz é a nossa certeza de vida eterna, mas a ressurreição confirmou que Jesus está vivo e que nós também viveremos para sempre com Ele. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para continuar o estudo da semana. E não nos esqueçamos, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Que Deus nos abençoe.